já já tudo sobre a derrota do Guarani 2-1 para o Paulista. Vila Matão Residencial, lançamento oficial neste fim de semana. Você não pode perder. De vendas e garanta sua unidade com condições imperdíveis que cabem no seu bolso. More a 17 minutos do centro de Campinas e realize o sonho da casa própria. Apartamentos de 2 dormitórios com elevador em condomínio fechado no melhor bairro Matão. Aqui você tem facilidade de financiamento e condições especiais do programa Minha Casa Minha Vida. E ainda pode usar o seu FGTS. Não fique de fora. Dias 23 e 24 de março, a partir das 9 horas da manhã. Aproveite e conheça o apartamento decorado que está maravilhoso. Atenção para o endereço Avenida Emílio Bosco, 1745, bairro Matão, Sumaré. Vila Matão Residencial, o mais novo empreendimento, o Slim da marca Queiroz Galvão. Ligue agora, 3854-3637, ou então acesse o site vilamatão.com.br. Ligue agora. Guarani Paulista de Jundiaí na tela da Band. Durante a semana, o discurso foi um só. Jogo decisivo, é uma das finais e precisamos somar 3 pontos. E logo aos 30 segundos, Fernando Gaúcho dá as boas-vindas ao Paulista. Com um ritmo intenso, não demora muito para o Guarani abrir o placar. Em sua primeira partida como titular, Cadu pega a sobra de Fernando Gaúcho e toca com categoria para cima de Richard. O Paulista reage por muito pouco, não empata com essa paulada de Cassiano. E é dos pés de Matheus que vem a primeira decepção da noite para a torcida bugrina. O volante bate com classe e faz esse golaço para empatar a partida. O segundo tempo começa e pouca coisa muda. Um dos poucos inspirados na equipe do técnico branco, Cadu, escora de cabeça e quase põe o Guarani novamente na frente. O goleirão Richard tem que se esticar todo para a bola não entrar. O Galo da Japi responde e obriga Renan a fazer essa bela defesa. E no último minuto de jogo, o impensável. Hudson recebe de Flávio e arrisca. A bola entra. 2-1 para o Paulista. A derrota aqui no Brinco de Ouro complica a situação do Guarani no Paulistão. Nas próximas 6 rodadas, o time precisa vencer 4 para se manter na elite. Eu sei que o torcedor, e essa semana até elogiei o comportamento que vieram aqui conversar com a gente pacificamente, está muito triste pela situação. Qual que é o torcedor que não deve estar triste? Nós estamos na zona, perdemos um jogo em casa. Pô, a gente também está triste. O Paulista se fechou e outra coisa, a gente tem que chutar mais de fora da área. Tem lance que está claro ali para chutar, chutem. O menino do Paulista lá, o que fez o primeiro gol, não chutou de canhota, e ele é destro. Meteu ela lá no ângulo. A origem do gol vai para o Leonardo Roberto Santos. Leonardo Roberto Santos, que falou com o Luiz, que é o nosso produtor e repórter aqui do programa. E vai também para o Carbone. Carbone, que foi jogador de futebol, treinador, foi treinador do Guarani da Ponte Preta aqui em Campinas e atualmente é comentarista da Rádio Brasil de Campinas. Hoje está completando o aniversário. Tiago Farias. Carbone, parabéns para você. Quem? Tiago Farias. Tiago Farias. Carbone, parabéns pelo seu aniversário. Carbone é uma grande figura, inclusive tem até uma história. Até ontem eu estava conversando com o Carbone, que ele era jogador do São Paulo e foi destinado pelo técnico Poi para marcar o Pelé. E esse jogo foi 3-2 e ele marcou o Pelé, mas marcou em cima. O Pelé não conseguiu jogar, aliás, não conseguiu fazer gol. E aí quando terminou o jogo, né, e o Pelé tá vindo assim em direção ao Carbone, e o Carbone acompanhando e de olho no Pelé. Ele não tirou o olho do Pelé. Tava acompanhando o Pelé. O Pelé vindo em direção ao Carbone. Aí o Pelé chegou assim, como se fosse aqui o CH, né? Tivesse... Aí o Pelé falou assim... Calma, garota, acabou o jogo. Só isso. Aí o Carbone olhou, tava todo mundo saindo e tal, tinha acabado o jogo e o Carbone ainda estava marcando o Pelé. Vamos lá, o gol do Guarani. A origem,
A origem do gol! Vamos lá, CH, você esteve comigo na transmissão da Rádio Bandeirantes, o gol do Bugre. Jogada no Boiadeiro do lado direito, o Boiadeiro até fez um jogo regular, substituindo o Osiel. Preparação do Fernando Gaúcho, outro que foi bem, e um golaço do Cadu. Mas no primeiro tempo teve lances, né, interessantes do Guarani, mas depois do segundo tempo, apesar de ter ajustado o time na marcação, o Guarani não fez um jogo positivo. O Paulista também não fez um grande jogo e foi castigado no final da partida. O Guarani realmente, principalmente depois das substituições no segundo tempo, na minha opinião, equivocadas do técnico branco, deram espaço, a insistência do Mica, algumas coisas não dá para entender, não dá para se explicar, e também um grande responsável gostamos muito dele, gosto muito do Branco pessoalmente, mas ele não está conseguindo dar padrão para o time do Guarani e não está conseguindo fazer um trabalho para tirar esse time da zona que está, na situação que está. Ontem, até na Rádio Bandeirantes, nós falávamos de uma possibilidade de saída. Estou fazendo campanha contra o Branco, longe disso, mas ele não está conseguindo fazer esse time jogar. O aproveitamento dele, Batista, para você ter uma ideia, é de 26,6% dos pontos disputados. Disputou 30, só ganhou 8. Você trocaria o técnico nesse momento, Edmilson? Batista, eu teria trocado já há algum tempo, não nesse momento. Eu acho que nesse momento não vai resolver muita coisa a questão de trocar o treinador, até porque está numa reta final de campeonato, a não ser que você consiga encontrar um outro treinador que já esteja disputando o campeonato, que tenha conhecimento da competição, que tenha conhecimento do elenco do Guarani. Se você for para inventar mais um treinador, trazer um treinador que chega aqui e vai levar 3, 4 rodadas para conhecer o time, não vai resolver o problema do Guarani. Outra coisa, né? O Mica não consegue jogar de segundo volante. Ontem ele colocou o Mica para jogar de primeiro volante, tirou a Denis Sopa do jogo. São umas coisas que realmente não dá para compreender, viu, Batista? A saída do Ronaldo Mendes da partida, ao final do jogo, teve uma explicação aí que não me convenceu. Eu acredito na informação do Marcos Luiz, que em off teria falado com o Branco e o Branco justificou que o jogador, durante o segundo tempo, sentiu um probleminha no joelho. Por isso tirou do jogo. Se não for um problema físico, o que ele fez, a entrada do Denner, a própria entrada do Wilson, que é outro que não dá para engolir mais no time do Guarani, e a saída do Ronaldo Mendes, foram substituições sem explicação, incompreensíveis. Então, vamos ver o que vai acontecer na sequência aí. Tem um jogo do final de semana contra o Corinthians. E a informação que o Renan não pode jogar, né, Batista? Por força contratual. O Juliano não vem ficando nem no banco e me parece que vai o Léo para a partida, que é o goleiro que tem ficado aí nas últimas partidas no banco de reservas. É uma situação muito complicada. O Renan tem contrato com o Corinthians, tem uma multa. O Guarani não tem condições de pagar essa multa, uma multa muito alta. E aí o que aconteceu? Quer dizer, o Guarani queimou o Juliano, não havia necessidade disso. O Renan foi levado à condição de titular, podia simplesmente ter colocado o Juliano no banco. E aí, numa situação como essa, o Renan não joga, entraria o Juliano. O Juliano não vem nem treinando com o time principal do Guarani, está treinando à parte. Para que queimar o rapaz da maneira que queimou? E agora vai ter que entrar num jogo difícil contra esse, que é o time do Corinthians, com um goleiro inexperiente, que é o Léo. Não é que o goleiro é ruim, não é isso. O Léo é muito bom goleiro, mas enfim, não vinha jogando. Não tem a mesma experiência que tem o Juliano. Na verdade, não vem jogando, né, Batista? E com relação ao Branco, é uma situação muito complicada do Guarani. O futebol do Guarani está praticamente terceirizado, né? Porque não tinha condições de colocar um time em campo e a diretoria teve que recorrer aos empresários. Então, o que acontece? A diretoria perde numa situação dessa a autonomia. Não dá para tomar uma iniciativa como essa, né? Numa condição normal, esperaria esse jogo contra a equipe do Corinthians para ver o que é que vai acontecer e depois tentaria uma medida que normalmente os clubes que estão em desespero tomam, que é a contratação de um treinador destes que são rotulados de salvar equipes. Como o Roberval Davino, como o Givanildo Oliveira. Porque eu faria. Eu faria. Eu faria até para preservar a imagem do Branco. Eu faria a troca agora. Eu faria. E agora nós vamos falar da Maior Seguros, a maior corretora de seguros de Campinas e região. A Maior oferece a melhor estrutura de atendimento, além da parceria com as grandes seguradoras. E nem por isso tem o maior preço. Pelo contrário,
A Maior Seguros tem os menores preços para você fechar o seu seguro. A Maior Seguro fica naquele prédio espelhado, bonitão, na Avenida Orosibo Maia, número 1774. E atenção, facilidade para você, tem estacionamento próprio com manobrista. Não feche o seu seguro sem falar antes com a Maior. Ligue agora para 3756-2700 ou então acesse o site maiorseguros.com.br. Maior Seguros, maior em tudo que faz. Olha lá, é aquela que tem um anjinho que te protege. Nós vamos para um rápido intervalo, 1 da tarde, Neto Lopes, o Boca Larga vai falar.